programa Você Pode Ser Feliz e hoje nós queremos falar sobre divórcio segundo união e deixando bem claro que a palavra divórcio é quando você anula aquilo que existiu. Então por isso que a igreja não aceita o divórcio. Porém, a igreja reconhece a nulidade dos matrimônios. Fica bem claro isso. Olha, não aceitamos o divórcio porque o divórcio é você anular o que aconteceu. Como que eu posso tirar a bênção de Deus? Isso é impossível. Agora, quando não aconteceu, a igreja reconhece. E a gente sabe de que jeito? Pelo próprio conúbio, quer dizer, pela própria convivência. Tem pessoas que, ao invés de formar essa convivência marital, de alegria, de participação, de doação, vira a vida um verdadeiro inferno. Deixa eu ler o trecho do Evangelho que vai nos iluminar. A palavra sempre ilumina, o Espírito Santo vai, portanto, preenchendo os nossos corações. E o que nós buscamos é a verdade. O que nós buscamos é uma solução pastoral, isto é, colocar a voz do pastor para resolver todos os problemas da existência, isto é, para que o homem gere consciência dentro de si. Nós não queremos estabelecer culpa. Culpa gera o quê? Punição. Falo muito sempre isso para vocês. Não deixe a culpa se estabelecer, porque ela vai punir você. Enquanto que a responsabilidade leva a mudança. Quando eu me responsabilizo dos meus atos, eu estou gerando mudança na minha vida. E é isso que Deus quer, que a gente mude, que a gente seja dinâmico o tempo todo. Possamos rever os nossos conceitos, nossos relacionamentos e assim por diante. Então, no capítulo 19 do Evangelho de Jesus, narrado por Mateus, diz o seguinte: os fariseus chegaram perto de Jesus e, querendo conseguir alguma prova contra ele, perguntaram: será que, pela nossa lei, um homem pode, por qualquer motivo, mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu: por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: no começo, o Criador os fez homem e mulher. E Deus disse: por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Os fariseus perguntaram: nesse caso, por que é que Moisés permitiu ao homem mandar a sua esposa embora se der a ela um documento de divórcio? Jesus respondeu: Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação não era assim. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Os discípulos de Jesus disseram: se é esta a situação entre o homem e a sua esposa, então é melhor não casar. Jesus respondeu: este ensinamento não é para todos, mas somente para aqueles a quem Deus o tem dado. Pois há razões diferentes que tornam alguns homens incapazes para o casamento. Uns porque nasceram assim, outros porque foram castrados e outros ainda não casam por causa do reino do céu. Quem puder, que aceite este ensinamento. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus caros irmãos e irmãs, como nós acabávamos de ouvir, aquilo que Jesus dizia, portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. O divórcio é isso, é você separar aquilo que Deus uniu. E aqui, quando nós estamos, portanto, refutando o divórcio, porque tem muitas pessoas sem critério de julgamento nenhum, porque meu papel não é de apontar o caminho da perdição, mas o caminho da vida. Quando eu encontro com alguém que está equivocado no caminho, eu quero que ele se coloque no caminho que é Jesus. Eu apresento para ele o caminho que eu conheci e que continue conhecendo, e que continuo conhecendo.
esse caminho dinâmico que me faz me conhecer, me faz relacionar com as pessoas, entra no processo dinâmico, portanto, da minha existência e da existência dos outros. Isso sim é importante. Então, nosso critério não é de julgamento. Mas dizer assim, muita gente às vezes tem um capricho. Ah, casa hoje, não está nem aí, e separa, fica brincando com as pessoas. Brincam, né? Ou então, já estão tantos anos juntos, já venceram tantas etapas, e de repente apareceu uma pessoa mais jovem, não sei o quê, então ela acabou dispensando a situação, quer dizer, dispensando a outra parte, aquela situação pela qual eles poderiam viver juntos e acaba de maneira caprichosa, eu não sei. Esse é um critério de julgamento que eu estou fazendo e que muitas vezes a gente analisa por aí. O que nós queremos falar é, portanto, de casamentos nulos, de casamentos que nunca deveriam ter existido, de casamentos que foram putativos. Aí você podia perguntar, o que é essa palavra putativo, padre? É aqueles casamentos de aparência, como casamento de novela, casamento de filmes, tem lá um padre, tem lá noivo, noivos, padrinhos, mas é uma aparência, mas não houve um consentimento verdadeiro. Não era o amor que unia as duas pessoas para formar uma só pessoa, mas talvez desejos mesquinhos, tacanhos e situações assim. Então, o que nós queremos pensar a partir da palavra, e a igreja, ela quer ser essa expressão da palavra. Entre uma palavra e outra revelada, há um espacinho em branco, que é toda uma ação de uma igreja que quer ser a presença deste reino de Deus que Jesus veio inaugurar. Aliás, o Concílio Vaticano II bate muito nessa tecla. A igreja é sacramento do reino de Deus. Ela deve ser sacramento, aonde se vive o amor, onde se vive a justiça, onde se vive buscando, portanto, o equilíbrio, a verdadeira piedade, onde as pessoas se libertam, onde as pessoas se amam, onde elas buscam uma verdadeira solução para a realidade pela qual elas vivem. Então, portanto, aquilo que nós queremos pensar hoje, nesses espaços entre uma palavra e outra, é aquilo que dizia Jesus. Porque Moisés acabou dando um libelo, acabou dando uma carta, olha, se houve um divórcio, digamos assim, foi por causa da dureza do coração de vocês. Não houve realmente um relacionamento, uma busca, um diálogo, mas o homem um tanto machista, né? Tanto que aqui fala bem claro, eu afirmo a vocês o seguinte, o homem que mandar a sua esposa embora, engraçado, o homem, né? É uma visão um tanto machista. A não ser em caso de adultério, que a pessoa adulterou, traiu, porque para o homem isso é uma coisa assim tanto difícil. Tanto que para nós, adultério não é nenhuma questão de motivo de nulidade de matrimônio, a não ser que isso já acontece antecedente ao matrimônio, ou que aquilo permanece porque a pessoa não consegue ser fiel, então de fato é um casamento nulo. Mas só às vezes um erro não justifica. É por isso que a gente chama muitas vezes para o perdão, para entender a realidade pela qual se passou, mas tudo isso é critério pastoral que nós vamos conversando, vamos dialogando. Mas quando a pessoa exclui, quer dizer, tira fora o bem da fidelidade, porque a fidelidade é importante, prometendo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Quer dizer, esse contrato está nascendo, é um contrato bilateral, duas pessoas que consentem intimamente e externam através do sinal, da fala, do símbolo, que vão se amar e que vão vencer as dificuldades e que o amor será maior em todas as situações. Então, aí acontece um casamento verdadeiro. Isto é, a vontade de fazer uma casa em comum. É como a palavra matrimônio, o sacramento do matrimônio, o desejo de ser mãe, matris, patris, desejo de ser pai. Formar dentro desse amor esta realidade de formar uma família. Nós somos pela família. Aliás, domingo passado celebrávamos a vocação de ser família com o pai. Não existe um pai se não tiver uma mãe. E não existe uma mãe se não tiver um pai. Um depende do outro, lógico. E um está intimamente ligado ao outro. Então, portanto, se você é pai, é porque você tem uma esposa, que é a mãe dos seus filhos. E vice-versa, se você é mãe, porque também teve que ter um pai, que é o pai dos seus filhos. Então, nós desejamos ter família, família que se constitua, que se dialogue
família que busca a verdadeira realidade para não sofrermos as intempéries de uma sociedade marcada pelas drogas. Muitos filhos não encontram o amor porque os pais brigam demais, porque se discutem demais, não tem casamento verdadeiro lá dentro. Porque se tivesse uma casa comum, se houvesse tolerância, paciência, amor verdadeiro, os filhos encontrariam o amor lá e não procurariam fora aquilo que encontram em casa. Então, por isso, precisa rever tudo isso. Por que está faltando diálogo? O que está acontecendo? O marido chega cansado, fica implicado com a esposa fica implicada com o marido. Mas cadê o amor? Cadê tudo aquilo que constitui uma verdadeira família? Então, muitas vezes não acontece isso porque não houve um verdadeiro casamento. Então, por isso que a gente reconhece a nulidade do matrimônio. Temos vários capítulos de nulidade de matrimônio. Tem pessoas, como dizia aqui, olha, dizia Jesus Cristo, há razões diferentes que tornam homens incapazes para o casamento. Uns porque nasceram assim. Por exemplo, tem pessoas que não conseguem casar. Teve talvez um rebaixamento intelectual, uma anóxia, por exemplo, faltou oxigênio no momento do nascimento. E tudo isso é coisas de descuido da própria história dos homens. Não está preparado, não vai conseguir casar de jeito nenhum. E temos muitos, a gente sabe disso, não estão preparados para o matrimônio, não tem como. Outras pessoas, por exemplo, os esquizofrênicos, que estão principalmente no surto. Hoje tem muito tratamento para esquizofrenia, hoje tem muito tratamento para uma série de coisas, né? Não tem a menor dúvida. Mas se a pessoa de fato tiver um problema psíquico, e esse problema psíquico perturba gravemente o convívio matrimonial, lógico que esse casamento não pode ter sido verdadeiro. O casamento verdadeiro é aquele casamento que as dificuldades surgem e o amor vence. Porque o amor é capaz de vencer todas as dificuldades, todos os problemas que surgem. Porque o amor é maior. Porque o amor que os une e que vem de Deus e que os capacita torna muito forte. Agora, se isso não acontece, a vida se torna um verdadeiro inferno. Tem pessoas, por exemplo, que têm o vício do alcoolismo. Eles não gostam nem de si, não gostam da esposa, nem dos filhos, eles gostam da bebida ou, portanto, da droga. Como que vai conseguir conviver se inconscientemente ele está pautado a se movimentar a partir de drogas alucinógenas? Não consegue enfrentar a realidade. E se eu não consigo enfrentar a realidade com amor, eu preciso de alucinógenos, de algo que anestesiam a minha existência. Como que eu posso conviver dentro de uma situação dessa? Eu lembro de pessoas que procuraram-nos muitas vezes e que casaram, portanto, casaram não, quer dizer, tentaram fazer um casamento com uma pessoa totalmente embriagada ou pessoa totalmente comprometida com o seu vício. Isso não leva a lugar nenhum. Então, por isso que nós queremos estar conversando com vocês. Olha, você vai ligando, 0 operadora 19 3871 9620, você veja quais são as suas dificuldades, se você está vivendo em segunda união, conta para a gente se você quiser, não precisa identificar seu nome, lógico, a gente sempre respeita a sua identidade, lógico. Aqui nós queremos solucionar o problema. Uma igreja que não tem justiça não é a igreja de Jesus. Como que eu posso ter feito um erro e vou permanecer nesse erro o resto da minha vida? Não. A igreja que eu amo, a igreja que servimos, a igreja que tem 2000 anos, é uma igreja que está pautada no amor e quer libertar as pessoas. Deixa eu pegar o Face aqui. Já tem alguma pergunta? Obrigado. Participação, mas é bom, sempre a participação, isso nos dá esse feedback, né? Essa resposta de que estão nos ouvindo. Bom dia, Padre Paulo, moro em Arapiraca, Alagoas. Na abertura do programa eu estava angustiada, mas as suas palavras já estou mais calma. Peço oração pelo meu filho e meu marido que está aniversariando hoje. Muito bem, parabéns para você, seu marido, né? E meu marido que está aniversariando hoje. Parabéns, que a sua vida seja uma bênção. Hoje peço a Deus que o abençoe, que conserve ele assim, um pai maravilhoso, um bom marido, que eu amo. Muito obrigado, meu Deus, porque ele existe. Obrigado, Senhor, por tudo. Muito obrigado, Rosângela. E é interessante isso. Olha, um casamento verdadeiro. O amor é maior, as dificuldades surgem, mas o amor permanece no meio. Então, aí há um casamento, né? Agora, quando não existe,
Já pensou que inferno que vira a vida? Não dá. Deus abençoe a você, toda a sua família e também o seu marido. Tem outra participação. Bom dia, Padre Paulo, acompanhando o programa pelo site. Sempre uma oportunidade de crescimento e novos conhecimentos para verdadeiramente sermos felizes. Um forte abraço. Alan Larúbia. Obrigado, Alan. Que Deus abençoe você. Tenha um dia muito feliz também. Obrigado pela sua participação, porque ela é importante para a gente, assim, como eu estava dizendo, a resposta que vocês dão. Nós estamos começando o dia, como eu falava, Deus está sussurrando nos teus ouvidos, recomeça, não fique preso ao passado, não passe limpo o passado, tome novas decisões na sua vida, a vida é feita de escolha e de decisões, né? Então, aproveitar isso, que Deus abençoe a todos. Deixa eu colocar algumas intenções de algumas pessoas que estão chegando. A Luzia de Brito, Lisboa de Campinas, ela pede por ela e seus familiares. Também o Arthur Augusto Rato Filho, de Campo Limpo Paulista, São Paulo. Também vamos colocar suas intenções, vamos colocar aos pés, portanto, desse símbolo. Para nós, a imagem, ela tem uma representação, portanto, ontológica muito maior. A ontologia é imensa, quer dizer, nós vamos além da física. E a imagem é apenas uma imagem, nada mais do que uma imagem, mas ela é capaz de simbolizar aos nossos olhos aquilo que estamos querendo, na certeza que estamos em sintonia com o divino. Estamos em sintonia com Jesus, que quis ter uma família, quis ter um pai que não era seu pai, né? Um pai putativo. Todo mundo pensava que era, mas não era verdadeiro pai. O pai era Deus e continua sendo Deus, e ele deu esse pai para todos nós. E a mãe Maria, que deu aspecto humano no seu seio virginal, porque Deus é substância, não tem elemento humano. Então Maria deu do seu sangue, da sua célula, enfim, o que foi gerado. Tudo isso é fruto do amor e a gente há de entender tudo isso. Também colocar as intenções do Antônio Carlos Stancati, que é de Campinas, São Paulo. Bem, nós vamos fazer um pequeno break, mas lembrando, olha, estamos aqui para te ouvir, estamos aqui para que você possa contar a sua história, sempre preservando a sua identidade e podendo solucionar. Você que talvez está em segunda união, será que não tem uma solução pastoral? Eu vou dizer para você que tem. Sempre terá uma situação de solução, sempre. Se Jesus acabou com a morte, não existe a morte para aquele que crê, por que vamos ficar fechados em nós mesmos? Então, ligue 0 operador 19 3871 9620, participe por e-mail, participe pelo Facebook, enfim, pelo Instagram, e nós queremos estar em sintonia com vocês. Voltamos em seguida.